Meus amigos, meus irmãos, parem por um instante e apenas escutem. Escutem o barulho. Não o barulho dos carros lá fora ou da agitação da cidade. Escutem o barulho que se tornou a trilha sonora das nossas vidas. O som das notificações que nunca param de chegar. O zumbido incessante das conversas, das opiniões, dos debates que enchem cada espaço vazio. A pressão constante, quase sufocante, para ter uma resposta para tudo, uma posição sobre todos, um argumento pronto, na ponta da língua. Vivemos em um mundo que não apenas tolera o barulho, mas o celebra. Um mundo que aplaude quem grita mais alto que dá o palco para quem fala com mais ousadia, que mede a força pela capacidade de não levar desaforo para casa. Desde pequenos, somos ensinados a nos defender. Se alguém te empurra no pátio da escola, você empurra de volta. Se alguém levanta a voz para você, você levanta a sua ainda mais. Se alguém te acusa de algo, sua primeira e talvez única obrigação é provar sua inocência com unhas e dentes, se for preciso. As redes sociais, então, transformaram essa realidade em um grande tribunal global. Cada um de nós recebeu um martelo de juiz. Cada um de nós se tornou ao mesmo tempo advogado de defesa, promotor e júri. Vidas são construídas e destruídas em comentários. Reputações são manchadas por uma frase tirada de contexto. E a regra é clara, impiedosa: quem se cala, consente. Quem não se defende é culpado. Quem não revida é fraco. Ponto final. É nesse mundo barulhento, caótico e implacável. É no meio dessa tempestade de palavras que a voz de Deus se aproxima. Mas ela não vem como um trovão para competir com o barulho. Ela não grita para ser ouvida acima da multidão. Ela vem como um sussurro suave e quase desconcertante. E esse sussurro diz algo que a nossa mente, treinada pelo mundo, simplesmente não consegue compreender. Ele diz: fique quieto. Imagine a cena. Seu coração está acelerado, o sangue ferve nas suas veias. Uma injustiça acabou de ser cometida contra você. Uma mentira foi contada. Seu nome, sua integridade foram jogados na lama. Seus dedos já estão tremendo, prontos para digitar a resposta perfeita. Sua mente já está ensaiando o discurso que vai colocar tudo em pratos limpos. Tudo dentro de você, cada fibra do seu ser, grita por justiça, por vindicação, por defesa. E é nesse exato momento que Deus, o seu defensor, o seu juiz, o seu pai, se inclina e sussurra ao seu ouvido: filho, filha, fique em silêncio. Parece um absurdo? Não parece. Parece uma loucura. É como um bombeiro pedindo para você não apagar o fogo. É como um médico pedindo para você não tratar a ferida. O silêncio nesse momento parece fraqueza, parece rendição. Parece que estamos entregando a vitória de bandeja para o inimigo. Muitos de nós, honestamente, pensamos que o silêncio é a prova de que Deus nos abandonou naquela batalha. Mas, e se eu lhe dissesse nesta noite que a sua percepção está completamente invertida? E se eu lhes dissesse que o silêncio que Deus pede não é uma arma do inimigo, mas a estratégia de guerra mais sofisticada e poderosa que o céu pode lhe entregar? E se o seu silêncio em obediência não for um sinal de derrota, mas o primeiro passo para uma vitória tão grande que você jamais poderia alcançar
com a força das suas próprias palavras. Antes de mergulharmos nesta mensagem poderosa, um recado rápido. Se você está pronto para uma transformação, comente "Eu estou" aqui embaixo e já se inscreve no canal. E confie em mim, você vai querer ficar até o final. Há algo especial esperando por você lá. E se o seu silêncio, em obediência, for mais alto nos céus do que o grito ensurdecedor da acusação aqui na terra? Eu quero que você abra o seu coração para entender uma verdade que pode transformar a maneira como você enfrenta cada tempestade na sua vida. A verdade de que Deus não lhe deu uma voz para que você a use para alimentar o seu ego ferido. Ele não lhe deu o dom da palavra para que você vença discussões e prove o seu ponto de vista. Ele a deu para que você declare a glória dele, para que você fale vida, para que você libere perdão. E às vezes, meus amigos, a maior e mais profunda declaração de fé que você pode fazer não é com um sermão eloquente, não é com um argumento brilhante, mas com uma boca fechada e um coração que, apesar da dor, aprendeu a confiar. Hoje nós vamos descobrir juntos por que o silêncio que nasce da fé assusta o inferno. Porque a sua quietude move a mão de Deus de uma maneira que o seu barulho jamais poderia. E como essa disciplina divina te prepara, te molda e te posiciona para receber a honra e a vindicação que só Ele pode dar. Prepare o seu espírito, porque Deus está prestes a nos ensinar o poder que se esconde no seu incomum e transformador, chamado ao silêncio. Olá, guerreiro. Olá, guerreira. Antes de começarmos nossa batalha de hoje, 2 missões rápidas. Primeira, esmague o botão de like, como se fosse uma muralha de Jericó. Segunda, se inscreva para não perder nenhuma estratégia do céu. Vamos juntos. E para nos ensinar essa lição, a lição do poder que se esconde no silêncio, Deus não nos deu um manual de regras. Ele não nos deu uma lista de passos a seguir. Ele fez algo infinitamente mais poderoso. Ele nos deu um exemplo vivo, de carne e osso. Ele nos mostrou na prática como a força se parece quando o mundo inteiro espera por fraqueza. Eu quero que você viaje comigo agora, não apenas com a sua mente, mas com o seu coração. Volte comigo há mais de 2000 anos. Imagine a cena. O ar está pesado, denso com o cheiro de poeira de suor e de um ódio que você quase consegue tocar. Uma multidão se aglomera, os rostos contorcidos em uma mistura de curiosidade doentia e fúria cega. Gritos ecoam pelas ruas de pedra. Acusações são lançadas como armas de todos os lados. É um caos, um espetáculo de injustiça. E no centro de tudo está Ele, Jesus. Seu corpo já carrega as marcas da noite anterior. O cansaço, a traição, as primeiras gotas de sangue. Seus olhos, que um dia acalmaram tempestades e enxergaram o mais profundo da alma humana, agora encaram um governante romano confuso e pressionado. Pilatos, um homem que detinha em suas mãos o poder de libertar ou de condenar. Pilatos olha para Jesus e depois para a multidão raivosa. Ele ouve as acusações. Ele se diz rei, grita um. Ele engana o povo, acusa outro. Ele blasfema contra Deus, sentenciam os líderes religiosos, os mesmos que deveriam reconhecê-lo. Mentiras, distorções,
calúnias, uma avalanche de palavras pensada para esmagar, para destruir, para aniquilar qualquer chance de defesa. Pilatos, talvez até com um pingo de impaciência, se vira para o prisioneiro e pergunta o óbvio. A pergunta que qualquer um de nós faria. A pergunta que o mundo inteiro espera que seja respondida. Você não vai dizer nada. Você não ouve do que estão te acusando, defenda-se. O silêncio que se segue é o silêncio mais alto de toda a história. Cada segundo que passa amplifica a tensão. A multidão se agita. Pilatos franze a testa, incrédulo. Ele estava acostumado com homens implorando por suas vidas, com criminosos gritando sua inocência, com líderes tentando argumentar, negociar, barganhar. Mas Jesus, ele permaneceu em silêncio. Um silêncio que não era vazio. Oh, não. Era um silêncio cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de propósito. Porque, meus amigos, porque ele se calou? Porque o Verbo, a palavra de Deus, que criou o universo, escolheu não usar palavras naquele momento crucial. Nós precisamos entender isso, porque a resposta para essa pergunta tem o poder de revolucionar a maneira como nós enfrentamos as nossas próprias batalhas. Seja muito bem-vindo à nossa família. Se você já sentiu que o silêncio pode ser uma resposta, deixe um amém nos comentários para eu saber que estamos juntos nessa. Aproveite e se inscreva para fortalecermos nossa comunidade. A primeira razão, Jesus ficou em silêncio porque ele sabia quem ele era. Pense nisso. A identidade de Jesus não estava em jogo naquele tribunal. A opinião daquela multidão não poderia mudar o fato de que ele era o Filho de Deus. O veredito de Pilatos não poderia anular o decreto do céu. Ele não precisava da aprovação deles. Ele não precisava da validação deles. Ele não precisava que eles entendessem. Sua identidade estava firmemente ancorada na sua relação com o Pai. E porque ele estava seguro de quem era, as acusações falsas dos homens soavam como nada mais que um ruído distante. Agora, olhe para nós. Quantos de nós perdemos a paz porque nossa identidade está ancorada na opinião dos outros? Alguém, no trabalho, faz um comentário maldoso e nosso dia acaba. Um parente nos critica e nossa semana fica arruinada. Vemos uma indireta nas redes sociais e passamos horas, dias remoendo aquilo, tentando formular a resposta perfeita. Por quê? Porque, no fundo, estamos buscando, na aprovação dos outros, a segurança que só pode ser encontrada em Deus. Estamos tentando defender com nossas palavras uma identidade que é constantemente ameaçada porque não afirmamos na rocha. Jesus nos ensina que quando você sabe quem você é em Deus, você não precisa mais participar de cada briga. Você não precisa mais da última palavra em cada discussão. Você pode se dar ao luxo de ficar em silêncio, não porque você é fraco, mas porque a sua verdade não depende da validação de ninguém. O seu valor não está em debate. A segunda razão do silêncio de Cristo. Ele sabia qual era a sua missão. A missão de Jesus naquele momento não era vencer um debate jurídico. Não era provar a Pilatos que ele era inocente. Não era convencer a multidão de que eles estavam errados. A missão dele era muito maior. Era a cruz. Era se tornar o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer palavra de autodefesa, qualquer argumento brilhante, qualquer milagre que ele pudesse ter feito para se livrar daquela situação,
teria sido uma distração. Teria sido um desvio da sua missão principal. Ele não estava ali para salvar a sua própria pele. Ele estava ali para salvar a sua e a minha. Seu silêncio era um ato de foco absoluto. E nós, quantas vezes, nos distraímos da nossa verdadeira missão? Deus te chamou para ser um pacificador na sua família, mas você gasta seu tempo em discussões intermináveis tentando provar que está certo. Deus te deu um propósito no seu trabalho de ser luz e sal, mas sua energia é drenada respondendo a fofocas e intrigas. Deus te chamou para um ministério, mas você está tão ocupado se defendendo de críticos que não tem mais tempo para fazer a obra. O inimigo é mestre em usar pequenas batalhas de ego para nos desviar da grande guerra pela alma. Ele sabe que se não pode te derrotar, ele pode te distrair. E quando você responde a cada provocação, você está, na verdade, abandonando o seu posto. O silêncio de Jesus nos ensina a perguntar: essa batalha vale a pena ou ela está me tirando do caminho que Deus traçou para mim? Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é ignorar a ofensa e continuar caminhando em direção ao seu propósito. E tem uma terceira razão, talvez a mais profunda de todas. Jesus ficou em silêncio porque ele estava confiando plenamente na justiça de um tribunal superior. O tribunal de Pilatos era um palco, um teatro. A decisão ali era temporal, era humana, era falha. Mas Jesus sabia que havia outro tribunal. Um tribunal cujo juiz é o próprio Deus Todo-Poderoso. E naquele tribunal, a verdade já havia sido estabelecida. Naquele tribunal, sua inocência era inquestionável. Ao ficar em silêncio diante dos homens, Jesus estava, na verdade, fazendo a sua apelação mais eloquente ao Pai. Era como se ele dissesse: Pai, eu não vou me defender aqui. Eu coloco a minha causa, a minha honra, a minha vida em tuas mãos. Seja tu o meu advogado. Seja tu o meu juiz. Seja tu a minha vindicação. Que nível de confiança é esse? Aviso: a mensagem de hoje pode abalar suas estruturas. Se você tem coragem de ouvir o que Deus quer te falar, clique no like para selar seu compromisso e se inscreva agora, porque o que você vai descobrir no final pode mudar tudo. Nós lutamos com unhas e dentes nos tribunais da terra. O tribunal da opinião pública. O tribunal da nossa família. O tribunal do nosso local de trabalho. Nós nos esgotamos tentando provar nossa causa para juízes humanos falhos, que muitas vezes já formaram sua opinião sobre nós. Nós apresentamos nossas evidências, trazemos nossas testemunhas, gastamos nossa paz, nossa saúde, nossa alegria, tentando obter um veredito de inocente, de pessoas que são tão pecadoras quanto nós. E o que Deus está nos dizendo hoje, através do exemplo de Cristo, é: pare de lutar no tribunal errado. Entregue a sua causa a mim. Eu sou o juiz de toda a terra. Eu vejo o que ninguém mais vê. Eu conheço a intenção por trás de cada palavra. Descanse. Acalme-se. Fique quieto. E deixe que eu, o reto juiz, lute por você. O silêncio de Jesus não era passividade. Era a mais ativa e poderosa demonstração de fé que já existiu. Era a transferência completa de uma causa das mãos limitadas do homem para as mãos soberanas de Deus. Quando você escolhe se calar,
em meio a uma acusação injusta, você não está dizendo que o outro venceu. Você está declarando em alto e bom som ao mundo espiritual: esta batalha não é minha. Esta causa não me pertence mais. Eu a entreguei nas mãos do meu Deus, e eu vou descansar e assistir enquanto Ele me defende de uma forma que eu jamais conseguiria. Esse silêncio, meu amigo, minha amiga, não é fraqueza. É poder sob controle. É a força de alguém que sabe que a sua vitória não depende da sua capacidade de argumentar, mas da fidelidade do Deus a quem serve. É a paz que excede todo entendimento. É a força que o mundo não consegue explicar. É o poder que nasce, não do barulho da nossa defesa, mas do silêncio da nossa confiança. Esse silêncio da confiança é o lugar onde o poder de Deus começa a se mover. É o solo sagrado, onde a paz que o mundo não entende começa a florescer. É lindo, é poderoso contemplar o silêncio de Cristo. Mas agora nós precisamos ser honestos. Nós precisamos descer daquele tribunal em Jerusalém e voltar para a nossa própria vida, para a nossa realidade. Porque, diferente de Jesus naquele momento específico, nós não vivemos em silêncio o tempo todo. Nós falamos, nós conversamos, nós respondemos, nós opinamos, nós desabafamos. A nossa voz é uma parte de quem nós somos, e é aqui que a lição se aprofunda. Porque se o silêncio em obediência é uma arma tão poderosa, o que dizer então das palavras que nós escolhemos falar? A Bíblia nos dá um aviso tão sério, tão fundamental, que deveria ecoar em nossa mente cada vez que abrimos a boca. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. E diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Pense nisso, de verdade. Pare por um momento e medite na profundidade dessa declaração. Não diz que a língua tem o poder de agradar ou de ofender. Não diz que ela tem o poder de informar ou de confundir. Diz que ela tem o poder de gerar vida ou de gerar morte. A sua boca, neste exato momento, é uma das ferramentas mais poderosas que você possui. Ela pode ser uma ferramenta de construção nas mãos de Deus para edificar, para curar, para restaurar, para abençoar. Ou ela pode ser uma arma de sabotagem usada pelo inimigo para destruir, para envenenar, para demolir e para amaldiçoar. Não existe meio termo. Cada palavra que você libera no mundo está pendendo para um desses dois lados. Que bom ter você aqui. Antes de partilharmos o pão da palavra, me diga de qual cidade você está nos assistindo. Adoro saber até onde essa mensagem chega. E claro, se ainda não faz parte, se inscreva no canal para caminharmos juntos nesta jornada de fé. E a verdade dolorosa, que talvez muitos de nós nunca tenhamos parado para considerar, é que, na maioria das vezes, a pessoa que nós mais sabotamos somos nós mesmos. Nós estamos com as nossas próprias palavras cancelando os milagres que Deus está tentando operar em nossas vidas. Deixe-me ser mais claro. Deus está ali pronto para abrir uma porta de emprego para você. A oportunidade está preparada. O caminho está sendo alinhado. Mas tudo o que sai da sua boca é: ninguém me dá uma chance. O mercado está horrível. Eu nunca vou conseguir nada de bom. E as suas palavras de dúvida
se tornam os tijolos que fecham a porta que a fé deveria abrir. Você está literalmente profetizando a sua própria derrota. Deus está tentando, com seu amor infinito, curar a ferida em um relacionamento. Um casamento que está por um fio. Uma amizade que foi quebrada. Ele está trabalhando no coração da outra pessoa, trazendo quebrantamento, trazendo saudade. Mas aí, em um momento de amargura, você desabafa com um amigo. Ele nunca vai mudar. Ela é assim mesmo. Não tem mais jeito para nós. E as suas palavras de desesperança jogam sal na ferida que o Espírito Santo estava tentando cicatrizar. Você está matando a semente da reconciliação. Deus está planejando um avanço financeiro na sua vida. Ele está movendo as peças, preparando uma bênção para te livrar das dívidas e te colocar em um lugar de abundância. Mas o seu vocabulário diário é um vocabulário de miséria. O dinheiro não dá para nada. Eu nasci para ser pobre. Nunca vou sair desse buraco. E as suas palavras de falta se tornam uma barreira que impede o fluir da provisão de Deus. Você está amaldiçoando a sua própria colheita. Você consegue perceber a gravidade disso? A sua boca pode ser o maior obstáculo para a sua própria bênção. O seu pessimismo pode ser mais forte do que a sua oração. A sua reclamação pode anular a sua petição. O maior e mais trágico exemplo disso está nas páginas da Palavra de Deus. Lembre-se do povo de Israel. Eles eram escravos, humilhados, oprimidos, sem esperança. E Deus, em sua misericórdia, os resgatou com mão forte. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele os alimentou com maná do céu. Ele lhes deu água da rocha. Ele prometeu a eles uma terra que manava leite e mel. Uma terra de descanso, de fartura, de vitória. Eles chegaram na fronteira dessa terra prometida. A jornada estava prestes a terminar. O que deveria ser uma viagem de 11 dias estava a um passo de se concretizar. E Deus disse: vão e tomem posse. Mas então, eles começaram a falar. 12 espias foram enviados. 10 deles voltaram com um relatório de medo. Eles não mentiram. Havia gigantes na terra. As cidades eram muradas. Mas eles escolheram focar no tamanho do problema e não no tamanho do Deus deles. E as palavras que eles disseram se espalharam como um vírus pelo acampamento. Não podemos atacar aquele povo. São mais fortes do que nós. A terra que vimos devora os seus habitantes. Perto deles, parecíamos gafanhotos. E o povo, em vez de repreender a incredulidade, comprou aquele discurso. Eles começaram a chorar, a reclamar, a murmurar. E as palavras que saíram da boca deles selaram o seu destino. Eles disseram: ah, se tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão levados como prisioneiros. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Deus ouviu. E a resposta de Deus é uma das mais assustadoras de toda a Bíblia. Ele disse, em essência, tudo bem, já que vocês falaram tanto sobre morrer neste deserto, é exatamente isso que vai acontecer. Por 40 anos, vocês vaguearão por aqui até que o último de vocês caia. A terra que vocês desprezaram será dada aos seus filhos. Mas vocês não entrarão. Uma jornada de 11 dias se tornou uma sentença de 40 anos. Por quê? Por causa da espada de um inimigo? Não. Por causa de um obstáculo intransponível? Não. Por causa das palavras
que saíram de suas próprias bocas. Eles falaram tanto sobre o deserto que o deserto se tornou o seu lar. Eles se viram tanto como gafanhotos que foram esmagados pela sua própria pequenez. A boca deles sabotou o maior milagre de suas vidas. Agora, eu te pergunto com todo o amor e temor: que deserto você está atravessando que já deveria ter acabado há muito tempo? Que montanha você continua circulando, ano após ano, orando pela mesma coisa, chorando pela mesma dor? Será possível que a resposta para a sua libertação não esteja em mais uma oração, mas em uma mudança radical naquilo que você fala, o que você tem declarado sobre a sua situação? Você descreve o seu problema com mais detalhes e paixão do que descreve o seu Deus. Você fala da sua doença mais do que fala do seu curador. Você fala da sua solidão mais do que fala do amigo que nunca te abandona. O inimigo é astuto. Ele sabe que a vida e a morte estão no poder da sua língua. Então, o que ele faz? Ele te envia uma circunstância difícil, uma ofensa, uma decepção, não apenas para te machucar, mas para te provocar. Ele quer que você abra a boca e libere o veneno da dúvida, da reclamação, da amargura, do pessimismo. Porque ele sabe que se ele conseguir te convencer a amaldiçoar a sua própria vida, ele nem precisa mais te atacar. Você mesmo fará o trabalho sujo por ele. É por isso que o apóstolo Paulo nos adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Sua boca não foi criada para ser uma lixeira emocional, onde você despeja todo o seu medo e frustração. Ela foi criada para ser um jardim, onde você semeia as sementes da palavra de Deus, sementes de esperança, sementes de fé, sementes de gratidão. Talvez hoje a oração mais importante e mais poderosa que você possa fazer não seja "Senhor, me dê isso ou aquilo". Talvez a oração que vai mudar o seu destino seja muito mais simples e muito mais humilde. Senhor, por favor, põe uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Me ensina a calar a minha incredulidade para que eu possa ouvir a tua promessa. Me ajuda a parar de sabotar o milagre que tu, em tua infinita graça, estás tentando realizar em mim. Essa oração: Senhor, põe uma guarda na minha boca, é uma das orações mais corajosas que um ser humano pode fazer. É o reconhecimento humilde de que a nossa maior batalha, muitas vezes, não é contra gigantes lá fora, mas contra a indisciplina que mora aqui dentro. É admitir que sem a ajuda de Deus, nossa boca pode se tornar nossa maior inimiga. Mas essa verdade não se aplica apenas às palavras que falamos sobre nós mesmos ou sobre as nossas circunstâncias. Ela se torna ainda mais crucial quando o ataque vem de fora, quando as palavras de outras pessoas se tornam as armas apontadas em nossa direção. E é aqui que a estratégia do silêncio se revela não apenas como um ato de fé, mas como uma demonstração de foco e de sabedoria espiritual. A Bíblia nos conta uma história fascinante. Uma história sobre um homem chamado Neemias. Ele não era um rei, não era um profeta, não era um guerreiro famoso. Ele era um copeiro, um servo que trabalhava no palácio do rei mais poderoso da terra naquela época na Pérsia. Mas o coração de Neemias estava em outro lugar. Estava a quilômetros de distância em sua terra natal, Jerusalém.
ele recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém, a proteção da Cidade Santa, estavam em ruínas, derrubados, queimados, e o povo que havia restado ali vivia em vergonha e em constante perigo. Aquela notícia quebrou o coração de Neemias. Ele chorou, ele jejuou, ele orou. E no coração daquela oração nasceu um propósito divino, uma missão que parecia impossível reconstruir os muros de Jerusalém. Através de uma série de milagres, Neemias recebe a permissão do rei, os recursos necessários e viaja para Jerusalém. Ele reúne o povo, compartilha a visão e um trabalho monumental começa. Tijolo por tijolo, família por família, o povo se une com um fervor renovado. A esperança estava sendo reconstruída junto com as pedras. Mas, meus amigos, sempre que você começa a construir algo para Deus, você pode ter certeza de uma coisa: o inimigo vai se levantar. E o inimigo na história de Neemias não veio na forma de um grande exército com espadas e escudos. Não. O ataque foi muito mais sutil e muito mais parecido com o que nós enfrentamos hoje. O inimigo veio na forma de dois homens, Sambalate e Tobias, e a principal arma que eles usaram foram palavras. Primeiro veio o deboche, a zombaria. Eles olhavam para a obra e riam. Diziam em voz alta para que todos ouvissem: o que esses judeus fracos estão fazendo? Eles acham que podem ressuscitar pedras de um monte de entulho. Se uma simples raposa subir nesse muro que eles estão construindo, ele vai desabar. Eles queriam desmoralizar, queriam encher o coração do povo de vergonha e de dúvida. Quantos de nós já enfrentamos isso? Você começa um novo projeto, um novo ministério, uma mudança de vida, e as primeiras vozes que você ouve são as vozes do deboche. Você acha que consegue fazer isso? Quem você pensa que é? São palavras pensadas para matar a sua motivação no ninho. Quando a zombaria não funcionou, eles passaram para a ameaça. Começaram a conspirar, a planejar ataques, a espalhar o medo. A mensagem era clara: parem com essa obra ou vocês vão se arrepender. Mas Neemias era sábio. Ele orou a Deus e colocou guardas no muro. Metade do povo trabalhava, enquanto a outra metade vigiava. Eles construíam com uma mão e seguravam a espada com a outra. Eles não pararam a obra. E então, Sambalate e Tobias, vendo que nem o deboche nem a ameaça funcionaram, mudaram de tática. E essa, meus amigos, é a tática mais perigosa de todas. É a que mais nos derruba: a distração. Eles enviaram um mensageiro a Neemias, um convite que parecia amigável, quase diplomático. A mensagem dizia: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados no Vale de Ono. Vamos conversar. Parecia inofensivo, não é? Um diálogo, uma reunião, uma chance de resolver as coisas. Uma oportunidade para Neemias se explicar, para defender o seu projeto, para talvez convencer seus inimigos de que suas intenções eram boas. Era a chance de ter a última palavra. Quantos de nós cairíamos nessa armadilha? Nós amamos uma boa discussão. Nós adoramos a chance de provar que estamos certos. Alguém te ataca nas redes sociais e te chama para uma conversa no privado. Um colega de trabalho espalha uma fofoca e você passa o dia inteiro planejando a reunião em que vai desmascará-lo. Nós achamos que confrontar cada crítico
E responder a cada acusação é um sinal de força. Mas Neemias tinha uma clareza de propósito que era celestial. Ele discerniu a armadilha. Ele sabia que o objetivo daquela reunião não era o diálogo. Era a distração. Era tirá-lo do seu posto. Era parar o progresso da obra. E a resposta que Neemias deu deveria ser emoldurada e pendurada na parede da nossa alma. Deveria se tornar o nosso mantra diante de cada tentativa do inimigo de nos tirar do nosso foco. Ele mandou o mensageiro de volta com uma resposta curta, direta e definitiva. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Que resposta, que sabedoria, que poder. Ele não disse, eu estou certo e vocês estão errados. Ele não disse, deixem-me explicar os meus motivos. Ele não disse, vamos debater os fatos. Ele simplesmente disse, o que eu estou fazendo para Deus é importante demais para ser interrompido por essa conversa inútil. A minha energia está focada aqui. O meu tempo é precioso demais para ser gasto com vocês. Eu não vou descer do muro. E ele não disse isso uma vez. A Bíblia diz que eles enviaram a mesma mensagem 4 vezes. E 4 vezes, Neemias deu exatamente a mesma resposta. Ele não se cansou. Ele não cedeu à pressão. Ele permaneceu no seu posto. Muitos de vocês, neste momento, estão construindo algo grande para Deus. Pode não ser um muro de pedras. Talvez você esteja construindo uma família nos princípios da palavra. Talvez você esteja construindo uma carreira com integridade em um ambiente corrupto. Talvez você esteja reconstruindo a sua própria vida depois de um divórcio, de um vício, de uma perda. Talvez você esteja construindo um ministério, uma célula, um projeto para ajudar pessoas. Você está no seu muro. Você está fazendo uma grande obra. E o inimigo está usando as mesmas táticas de Sambalate e Tobias. Ele está enviando pessoas, circunstâncias, para te tirar do muro. Ele envia o crítico que zomba dos seus esforços. Ele envia o fofoqueiro que tenta manchar a sua reputação. Ele envia o provocador que te chama para brigas que não são suas. E cada vez que você para o que está fazendo para responder, cada vez que você gasta horas da sua semana pensando em uma resposta, cada vez que você perde o seu sono por causa de uma ofensa, você está fazendo exatamente o que o inimigo quer. Você está descendo do muro. E enquanto você está lá embaixo, no vale da discussão, no vale da autojustificação, no vale da amargura, a obra de Deus na sua vida para. O progresso cessa. O propósito fica em espera. A lição de Neemias é uma lição de foco espiritual. É entender que você não deve uma resposta a todo mundo. Você não precisa participar de toda briga para a qual é convidado. Você não precisa provar o seu valor para pessoas que já decidiram te odiar. O seu silêncio diante da provocação não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que você está ocupado demais com as coisas de Deus para perder tempo com as coisas pequenas dos homens. É uma declaração poderosa que diz ao inimigo: você não vai me distrair. O que você pensa de mim não é tão importante quanto o que Deus me mandou fazer. Então, da próxima vez que a provocação chegar, da próxima vez que o convite para a discussão inútil aparecer na sua frente, lembre-se de Neemias. Respire fundo e, em vez de formular uma resposta, declare ao seu próprio espírito e ao mundo espiritual: eu estou fazendo uma grande obra. E eu não vou descer. Deixe que falem. Deixe que critiquem.
Você permaneça no muro. Continue construindo. Continue empilhando os tijolos da obediência, da oração, do serviço. Porque no final, não serão as palavras dos seus críticos que permanecerão. Será o muro que você construiu. E a sua vida, a sua obra, o fruto do seu trabalho fiel, falará mais alto e por muito mais tempo do que qualquer palavra que eles possam ter usado contra você. A vitória, meu irmão, minha irmã, não está em vencer o debate. A vitória está em terminar a obra. A vitória está em terminar a obra. Que verdade poderosa! Que libertação! Entender que o nosso chamado não é para vencer cada debate, mas para sermos fiéis à construção que Deus nos confiou. Permanecer no muro, ignorar as distrações, focar no propósito. Isso tem o poder de nos dar uma paz e uma estabilidade que o mundo simplesmente não pode oferecer. Mas neste ponto, uma pergunta muito importante e muito honesta precisa ser feita. Uma pergunta que talvez já esteja borbulhando no seu espírito. Se a estratégia é ficar no muro, se o poder está no silêncio, isso significa então que nós nos tornamos passivos. Isso significa que a vida cristã é uma vida de cabeça baixa, de omissão, de nunca confrontar o erro. Significa que diante da injustiça, da mentira descarada, da blasfêmia contra o nome do nosso Deus, a nossa única resposta é o silêncio. Será que Deus nos chamou para sermos mudos, covardes, espirituais, que se escondem atrás de uma falsa piedade, enquanto o mal avança? Não. 1000 vezes não. A Bíblia, que nos mostra a sabedoria do silêncio de Cristo e a disciplina silenciosa de Neemias, é a mesma Bíblia que está repleta de heróis e heroínas que se levantaram e falaram com uma ousadia que fez o inferno tremer. Homens e mulheres que no momento certo e sob a unção de Deus não se calaram. Pelo contrário, suas vozes se tornaram as próprias armas de Deus na terra. E é aqui, meus amigos, que nós separamos os meninos dos homens na fé. É aqui que saímos do jardim de infância espiritual e entramos na universidade do Espírito Santo. Porque a verdadeira maturidade cristã não está em aprender apenas a ficar em silêncio. Está em adquirir de Deus o discernimento para saber quando o silêncio é a estratégia e quando a sua ordem é para rugir como um leão. Pense em Davi. O mesmo Davi que mais tarde em sua vida fugiria em silêncio das lanças de um rei ciumento Saul. Mas anos antes, quando era apenas um garoto pastor, ele se viu diante de uma situação completamente diferente. Imagine o cenário: o exército de Israel paralisado, congelado pelo medo, homens treinados, guerreiros experientes se escondendo atrás de rochas, tremendo nas bases. Por quê? Porque do outro lado do vale, um gigante chamado Golias, por 40 dias, manhã e tarde, insultava não apenas os soldados, mas o Deus a quem eles serviam. Ele zombava, ele blasfemava, ele humilhava o nome do Senhor dos Exércitos na frente de todos. E ninguém dizia uma palavra. Eles estavam praticando o silêncio, mas não era o silêncio da confiança. Era o silêncio do medo, o silêncio da covardia, o silêncio da omissão. Então chega Davi.
Um jovem que não tinha armadura, não tinha experiência de guerra, não tinha a aprovação dos seus irmãos mais velhos. Mas ele tinha algo que todos os outros haviam perdido: um zelo santo pela honra de Deus. Quando Davi ouve os insultos de Golias, algo se acende dentro dele, uma indignação santa. Ele não pensa em sua própria reputação. Ele não pensa em sua própria segurança. Ele só consegue pensar em uma coisa: quem é esse homem para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não ficou em silêncio. Ele não disse: vou ficar no meu muro, cuidando das minhas ovelhas. Não. Aquele era um momento em que o silêncio seria pecado. Aquele era um momento em que a honra de Deus precisava de uma voz. E ele falou. Suas palavras eram flechas de fé. Ele disse ao rei Saul: não desanime o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e lutará com ele. Ele disse ao próprio Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. E o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel. Aquelas não eram palavras do ego, não era a arrogância de um jovem querendo aparecer. Eram palavras nascidas de uma intimidade com Deus. Eram palavras de alguém que estava defendendo não a si mesmo, mas o nome do seu Senhor. E aquelas palavras, ungidas pelo Espírito, liberaram o poder de Deus e derrubaram o gigante. Pense em Elias, no Monte Carmelo, cercado por centenas de profetas de Baal. Ele não ficou em silêncio. Ele os desafiou. Ele zombou dos seus deuses falsos. Ele falou com uma autoridade que invocou fogo do céu. Pense no próprio Jesus, o mesmo Jesus que ficou em silêncio diante de Pilatos. Mas quando ele entrou no templo e viu a casa de seu pai transformada em um covil de ladrões, ele não ficou em silêncio. Ele fez um chicote. Ele virou as mesas. E a sua voz trovejou com autoridade divina: tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai um mercado. Então, qual é a diferença? Como nós podemos saber? Se Davi falou com Golias, mas fugiu em silêncio de Saul. Como eu sei se a minha situação é uma situação de Golias ou uma situação de Saul? A resposta, meu amigo, minha amiga, está na fonte, na motivação, no porquê, por trás da sua vontade de falar. E para descobrir isso, você precisa ter a coragem de se fazer as perguntas mais honestas e difíceis que existem, antes de responder, antes de confrontar, antes de entrar naquela discussão. Pare, respire e pergunte ao seu próprio coração, na presença de Deus: eu estou querendo falar para defender o meu ego ferido ou para defender a glória de Deus? A minha motivação é a minha necessidade de estar certo de ter a última palavra, de humilhar a outra pessoa? Ou é um desejo genuíno pela verdade, pela justiça, pela restauração? As palavras que eu estou prestes a usar nascem da minha raiva, da minha amargura, do meu orgulho, ou elas nascem de um fardo santo, de uma direção clara do Espírito Santo? Seja brutalmente honesto. Quando seu chefe te humilha na frente da equipe e você passa o resto do dia planejando o que vai dizer a ele, isso é para a glória de Deus ou é para restaurar o seu orgulho ferido? Quando aquele parente faz um comentário passivo-agressivo no almoço de família e você sente o sangue ferver querendo colocar todos os pingos nos is, isso é para
edificar a família ou é para vencer a discussão? Quando você vê um post online com o qual discorda e seus dedos coçam para escrever um comentário destruidor, isso é para levar a pessoa à verdade em amor ou é para mostrar a todos o quanto você é inteligente e o outro é ignorante? Veja bem, o inimigo é o ser mais astuto que existe. Ele sabe que não pode te derrotar quando você anda no espírito. Então, o que ele faz? Ele te confunde. Ele te provoca para que você reaja na carne. E a carne adora uma briga justa. O nosso ego adora se vestir de defensor da verdade. A nossa raiva adora usar a máscara da indignação santa. O inimigo não se importa se você está em silêncio ou se está falando, contanto que você esteja operando na sua própria força, na sua própria sabedoria, na sua própria emoção. Quando você fala com raiva, você sai da cobertura de Deus. Quando você fala com orgulho, você abre uma brecha para o ataque. Quando você fala para se vingar, você está tomando o lugar de Deus que disse: "A mim pertence a vingança". E é por isso que tantas das nossas batalhas pela verdade acabam em mais destruição. Nós ganhamos o argumento, mas perdemos o irmão. Nós provamos que estávamos certos, mas deixamos um rastro de corações feridos pelo caminho. Porque nós usamos a arma certa no espírito errado. Nós falamos quando Deus estava nos chamando ao silêncio. Ou nós nos calamos por medo quando Deus estava nos chamando à ousadia. O discernimento, portanto, não é uma fórmula, não é uma lista de regras. O discernimento é o resultado de um relacionamento. É estar tão perto de Deus, tão em sintonia com o Espírito Santo, que você aprende a diferenciar a voz mansa e suave dele da gritaria ansiosa do seu próprio ego. É desenvolver um ouvido espiritual que sabe quando o que está em jogo é o nome de Deus, como no caso de Golias, e quando o que está em jogo é apenas o seu orgulho, como no caso de Saul. O discernimento exige uma pausa. O mundo te treina para a reação instantânea, o dedo no gatilho, mas o reino de Deus te treina para a resposta que vem da reflexão, que vem da oração. Então, antes de agir, pare. Antes de digitar, pare. Antes de ligar, pare. Antes de abrir a porta para aquela conversa, pare. E no silêncio dessa pausa, faça a pergunta que Neemias certamente fez no muro e que Davi certamente fez no campo de batalha: Espírito Santo, qual é a tua estratégia para esta situação específica? O que glorifica o Pai aqui é o silêncio da confiança ou é a espada da tua palavra saindo da minha boca? Aprender a fazer essa pergunta e ter a humildade de obedecer à resposta, seja ela qual for, é o que separa um cristão reativo de um guerreiro espiritual verdadeiramente eficaz. É o que te transforma de um peão no tabuleiro para um parceiro estratégico do Rei do Universo. Essa pergunta: Espírito Santo, qual é a tua estratégia? É a chave, é a bússola que nos guia através do nevoeiro das nossas emoções e das táticas confusas do inimigo. Aprender a fazer essa pausa, a buscar essa direção, é o que nos protege de usar a arma errada na hora errada. Mas, e quando nós fazemos a pergunta? E a resposta que vem do céu não é nem fale, nem cale-se diante do seu inimigo. E quando a resposta que vem é apenas silêncio, um silêncio profundo, um silêncio que se estende, um silêncio que parece não ter fim. Existe um tipo de silêncio que não é uma estratégia de guerra,
contra um inimigo externo. É uma estação da alma, uma jornada muitas vezes longa e dolorosa através de um vale onde a voz de Deus parece ter se calado para nós. E este, meus amigos, é sem dúvida o silêncio mais difícil de suportar. É o silêncio da sala de espera de Deus. É o silêncio que você experimenta quando o diagnóstico do médico vem como uma sentença e as suas orações por cura parecem bater no teto e voltar vazias. É o silêncio que ecoa na sua casa depois de uma perda irreparável de um ente querido que partiu cedo demais. E a única pergunta que resta em seus lábios é: por quê? Uma pergunta para a qual não parece haver resposta. É o silêncio de um casamento que, apesar de todos os seus esforços, continua frio e distante. É o silêncio do seu filho, que escolheu um caminho de rebeldia e parece ter se tornado surdo à sua voz e às suas orações. É o silêncio da sua conta bancária, que não importa o quanto você trabalhe e o quanto você oferte, continua no vermelho. É o silêncio da promessa que Deus te fez há anos, mas que até hoje não deu nenhum sinal de que vai se cumprir. Nesses momentos, a tentação não é apenas de falar. A tentação é de gritar, de reclamar, de acusar, de se encher de uma amargura que corrói a alma por dentro. A tentação é de olhar para o céu e dizer: Deus, o Senhor não se importa. O Senhor não está vendo. Onde é que o Senhor está? E se você já se sentiu assim, ou se está se sentindo assim neste exato momento, eu quero que você saiba de duas coisas. Primeiro, você não está sozinho. E segundo, existe um propósito, até mesmo no silêncio de Deus. Para entender isso, nós precisamos olhar para o homem, que se tornou o maior especialista da Bíblia no assunto do sofrimento. Um homem chamado Jó. A história de Jó é quase inacreditável em sua tragédia. Em um único dia, ele perdeu tudo: seus bens, seus rebanhos, seus servos e o mais devastador de tudo, todos os seus 10 filhos, de uma só vez. E como se não bastasse, logo em seguida, seu corpo foi atacado por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Jó, um homem que a própria Bíblia descreve como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, estava agora sentado sobre um monte de cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Ele tinha todo o direito humano de explodir em raiva contra Deus. Sua esposa, em seu próprio desespero, lhe deu o conselho, que parecia mais lógico: amaldiçoe a Deus e morra. E os seus amigos, os amigos de Jó, eles vieram supostamente para consolar. Mas depois de alguns dias de silêncio, eles abriram a boca. E as palavras que saíram foram como vinagre na ferida. Eles se tornaram acusadores. Eles criaram teologias rasas e cruéis para tentar explicar o sofrimento dele. Jó, você deve ter algum pecado escondido. Confesse: Deus é justo, ele não puniria um inocente. Eles tentaram, com o barulho da religiosidade deles, preencher o silêncio de Deus. E Jó, em sua agonia, fez o que qualquer um de nós faria. Ele se defendeu, ele argumentou, ele lamentou o dia em que nasceu, ele questionou a justiça de Deus, ele clamou por uma audiência com o Criador para poder apresentar a sua causa. Ele encheu o ar com o barulho da sua dor e da sua confusão. Ele fez tudo isso, até que no final do livro,
Deus finalmente aparece. E quando Deus fala, ele não responde a nenhuma das perguntas de Jó. Ele não explica o porquê do sofrimento. Ele não revela a aposta celestial que tinha acontecido com Satanás. Em vez disso, Deus começa a fazer as suas próprias perguntas. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Você consegue amarrar as estrelas ou soltar os cinturões de Órion? Você dá ao cavalo a sua força ou veste o seu pescoço com uma crina esvoaçante? Pergunta após pergunta, Deus revela a Jó a sua infinita soberania, a sua sabedoria incompreensível e o seu poder inimaginável. Ele não dá a Jó uma resposta. Ele dá a Jó a si mesmo. Ele revela sua presença. E diante dessa revelação, diante da majestade avassaladora do Criador do Universo, algo acontece com Jó. Sua necessidade de respostas desaparece. Sua ânsia por explicações se dissolve. Seu desejo de se justificar se transforma em pó. E então, Jó abre a boca uma última vez. E as palavras que ele diz são a essência do que significa confiar em meio ao silêncio inexplicável de Deus. Ele diz: Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. E em outro momento, ele resume tudo em uma frase curta e devastadoramente humilde. Sou tão insignificante como posso te responder, ponho a mão sobre a minha boca. O silêncio final de Jó não era um silêncio de resignação amarga. Não era a ausência de dor. Era a presença de reverência. Ele finalmente entendeu. Ele entendeu que diante da soberania de Deus, o silêncio não é um sinal de abandono. O silêncio é um convite à confiança. É você no meio da sua dor, da sua perda, da sua confusão, ser capaz de dizer com a mão sobre a boca: Deus, eu não entendo. Eu não consigo ver o que o Senhor está fazendo. A minha mente finita não consegue compreender os teus caminhos, mas eu confio em quem você é. Eu não consigo traçar a sua mão neste momento, mas eu descanso no seu coração. E porque eu confio no seu coração, eu escolho ficar em silêncio. Esse tipo de silêncio, meus amigos, é a adoração. É a adoração mais pura e mais preciosa que pode subir aos céus. É mais valiosa do que o louvor cantado nos dias de sol. É a fé que não precisa ver para crer. É a confiança que não precisa de explicações para permanecer. Se você está hoje em uma dessas salas de espera de Deus, se a sua vida parece ser um longo e doloroso silêncio da parte dele, eu quero te encorajar com todo o meu coração. Não preencha esse vazio sagrado com o barulho da sua reclamação. Não o contamine com o veneno da sua amargura. Em vez disso, abrace o silêncio. Transforme o seu silêncio em um altar, em um sacrifício de confiança. É nesse silêncio que Deus está fazendo a obra mais profunda em você. Ele está te ensinando a depender dele e não das circunstâncias. Ele está aprofundando as raízes da sua fé para que nenhuma tempestade futura possa te arrancar do lugar. Ele está forjando em você um caráter que brilha mais forte que o ouro. A dupla honra de Jó,
A sua restauração completa não veio depois dos seus argumentos brilhantes ou das suas defesas apaixonadas. Ela veio depois que ele aprendeu a colocar a mão sobre a boca e a adorar a Deus no meio do mistério. Eu não sei qual é o mistério que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual é o porquê que atormenta a sua alma. Mas eu sei disto do outro lado do seu silêncio de confiança. Existe um milagre, existe uma restauração, existe uma revelação da glória de Deus que você jamais experimentaria se não tivesse atravessado este vale. Confie nele, mesmo quando ele está em silêncio, especialmente quando ele está em silêncio. Do outro lado do seu silêncio de confiança, existe um milagre. Essa é a promessa. O silêncio que Deus pede, meus amigos, não é para nos punir. Ele é para nos proteger e para nos preparar. Deus está muito mais interessado no nosso desenvolvimento do que na nossa defesa. Ele não está preocupado com a nossa imagem pública. Ele está investido na profundidade do nosso caráter privado. E nesse processo de preparação, existe uma outra lição fundamental sobre o silêncio. Um tipo de silêncio que não se trata do sofrimento, mas da santidade. Um silêncio que se trata de guardar o que Deus nos confia. Pense na história de Maria, uma jovem mulher simples de uma cidade pequena. E a ela foi entregue a promessa mais extraordinária de toda a história humana. O anjo Gabriel a visitou e lhe disse que ela, uma virgem, daria à luz o Salvador do mundo. Uma promessa que desafiava toda lógica, toda razão, toda lei natural. Uma promessa tão sagrada que o próprio Deus se humilhou para realizá-la. E qual foi a reação de Maria depois que o anjo se foi? Ela não correu para a praça da cidade para gritar a notícia. Ela não buscou a validação dos vizinhos. Ela não postou em suas redes sociais: adivinhem o que aconteceu comigo. A Bíblia nos diz algo profundo sobre Maria. Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. O que Maria nos ensina aqui é a necessidade de um silêncio sagrado. A necessidade de proteger a promessa. Muitos de nós estamos tão ansiosos por validação, por reconhecimento, que no momento em que Deus nos sussurra uma promessa, no momento em que Ele nos dá uma visão, um sonho, um chamado, nós corremos para anunciar ao mundo inteiro. Nós compartilhamos com todos, com nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos familiares, nossos vizinhos e até com pessoas que mal conhecemos. E muitas vezes fazemos isso não por fé genuína, mas por uma necessidade desesperada de que alguém nos diga: "Uau, isso é incrível, que chamado maravilhoso você tem." Nós precisamos dos aplausos humanos antes mesmo que a promessa de Deus tenha começado a germinar. E ao fazer isso, nós corremos um risco terrível. O risco de expor prematuramente o que Deus pretendia ocultar até o tempo certo. Lembre-se de José, o filho de Jacó. Ele tinha um sonho de Deus. Sonhou com os feixes de trigo se curvando diante do céu, e com o sol, a lua e as estrelas se prostrando a ele. O sonho era real. A promessa era verdadeira. Mas José, na sua juventude, falhou em uma coisa crucial. Ele não soube proteger a promessa. Ele não a guardou em seu coração. Ele correu para contar aos seus irmãos. Irmãos que já eram invejosos e cheios de ciúmes. E o que aconteceu?
O sonho que deveria trazê-lo para o palácio o levou primeiro para o poço e depois para a prisão. Por quê? Porque suas palavras, reveladas no tempo errado, ativaram a inveja e a sabotagem do inimigo através daqueles que deveriam protegê-lo. Se José tivesse aprendido a lição de Maria, de guardar a promessa em seu coração, ele talvez tivesse evitado anos de sofrimento. Meus irmãos, nem toda promessa é para exibição pública, nem toda visão é para ser anunciada. Nem todo avanço de Deus deve ser compartilhado antes da hora. Algumas coisas são sagradas demais para serem tratadas com descuido. Você precisa saber que existem pessoas ao seu redor que não falam a língua da fé. Elas não conseguem entender o que Deus está fazendo em você. E quando você compartilha um sonho, um chamado, uma promessa com elas, que ainda está em processo de germinação, a dúvida, a crítica, o ceticismo e a inveja delas podem contaminar ou até matar o que Deus está regando. O silêncio nesse contexto é um escudo. Não é um silêncio de medo ou de timidez. É um silêncio de sabedoria. É a disciplina de proteger o que é precioso. É a confiança de que o que Deus começou, Ele mesmo irá completar. E que no tempo certo, a promessa falará por si mesma. O fruto da sua obediência silenciosa será o sermão mais alto que você já pregou. Deixe que o seu caráter fale. Deixe que os resultados falem. O sucesso, muitas vezes, é o melhor silêncio. Quando você alcançar o que Deus te prometeu no tempo dele, com a unção dele. Não haverá necessidade de explicar. A glória de Deus na sua vida será a prova. Não diminua o seu chamado. Não banalize o que é sagrado. Guarde sua promessa. Aprenda a mover-se em silêncio. Aprenda a obedecer em silêncio. Aprenda a esperar sem reclamar e sem anunciar. Porque, meus amigos, Deus não abençoa o barulho. Ele abençoa a fidelidade. Ele abençoa a obediência. E, às vezes, a obediência significa manter a boca fechada quando tudo dentro de você quer falar. Essa disciplina de guardar a língua, de controlar a fala, não é apenas um conselho de sabedoria humana. É uma guerra espiritual. O diabo sabe do poder da sua boca. Ele sabe que a vida e a morte estão nela. E ele fará de tudo para que você use sua língua de forma descuidada. Ele quer que você fale demais para que você revele seus planos antes da hora. Ele quer que você reaja emocionalmente para que suas palavras se tornem armadilhas. A Bíblia diz em Tiago 1:19: Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio, para falar tardio, para se irar. Isso não é uma sugestão. É uma questão de sobrevivência espiritual. Quando você é rápido para falar, você perde o que Deus está tentando lhe mostrar. Quando você é rápido para se irar, suas emoções tomam o controle e o Espírito Santo é silenciado no barulho da sua raiva. Pense nisso. Jesus não repreendeu a tempestade no mar da Galileia em pânico. Ele estava dormindo no barco. Seu silêncio não era fraqueza, era confiança. Ele estava em paz no meio do caos, porque ele sabia quem ele era. E quando ele finalmente falou, suas palavras carregavam autoridade para acalmar a tempestade. Nós, muitas vezes, fazemos o contrário. Ficamos em pânico. Na tempestade, falamos de forma descontrolada. E quando finalmente oramos, nossas palavras são fracas,
porque foram contagiadas pelo medo. A disciplina da contenção é um sinal de maturidade. Não é fácil. É difícil segurar a língua quando você é mal interpretado. É difícil ficar em silêncio quando você é injustiçado. É difícil não se defender quando alguém está destruindo a sua reputação. A carne grita para retaliar. O orgulho exige vingança. Mas o Espírito Santo, ele te convida a um lugar de contenção santa. Ele te convida a morder a língua, a segurar as palavras, a manter a sua paz, mesmo quando o mundo ao seu redor está em chamas. Porque ele sabe que nesse silêncio disciplinado, você está declarando algo poderoso. Você está dizendo: Senhor, eu confio mais na tua vindicação do que na minha explicação. Você está dizendo: Senhor, eu não preciso ganhar este argumento, eu só quero ganhar o teu favor. Você está dizendo: eu não confio nas minhas palavras, mas confio na tua vontade. Quando você consegue segurar a sua língua no meio de uma discussão acalorada ou de um ataque injusto, você não está sendo tolo. Você está sendo sábio. A Bíblia diz em Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. O mundo aplaude a reação. Deus honra a reverência. O mundo quer seu barulho. Deus quer sua obediência. O mundo quer sua defesa. Deus quer sua dependência. E essa dependência, essa entrega, é o que move a mão de Deus. Quando você escolhe o silêncio disciplinado, você está abrindo espaço para que Deus se mova. Você não está respondendo ao que a terra está gritando. Você está se sintonizando com o que o céu está sussurrando. Muitos de nós estamos tão ocupados discutindo, nos justificando e reclamando que não conseguimos ouvir a voz mansa e suave do Senhor. Elias, o profeta, ouviu Deus não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele ouviu a voz de Deus em um sussurro. As coisas mais profundas de Deus, os segredos divinos, as estratégias do reino, exigem um nível mais profundo de silêncio. Exigem uma alma que aprendeu a silenciar o ruído externo para sintonizar a frequência santa do céu. Quando Deus te silencia, não é porque Ele está te rejeitando, é porque Ele está te preparando. Ele está purificando a sua língua. Ele está santificando a sua voz, para que quando chegar a hora de falar, as suas palavras não sejam apenas a sua opinião. Elas sejam flechas de fogo enviadas pela mão do céu. Elas não cairão no chão. Elas trarão vida, elas quebrarão cadeias, elas moverão montanhas. Mas primeiro, você precisa dominar a quietude. Você precisa aprender a carregar o fogo do Espírito Santo em silêncio. Você precisa aprender a deixar que o fruto do Espírito e não o barulho da sua carne seja o seu testemunho mais alto. E essa é a sua oportunidade. Nesta temporada, abrace o silêncio não como uma prisão, mas como um santuário, um lugar sagrado onde Deus está te preparando. Deixe que o seu silêncio se torne um grito de fé que abala os alicerces do inferno. E quando Deus disser que é hora de falar, o mundo todo saberá que o céu falou através de você. E quando Deus disser que é hora de falar, o mundo todo saberá que o céu falou através de você. Essa é a promessa que coroa a disciplina. O silêncio que Deus pede
nunca é o ponto final. Nunca. Ele é sempre a preparação. Ele é a ponte. Ele é o caminho para um poder e uma autoridade que o barulho jamais poderia produzir. Para entender isso, nós precisamos voltar uma última vez para as areias do deserto, para a história mais emblemática sobre o poder que segue a obediência silenciosa, a cidade de Jericó. Para os filhos de Israel, Jericó não era apenas uma cidade, era um símbolo. Era a primeira grande fortaleza na Terra Prometida. Era o obstáculo que se interpunha entre a escravidão do passado e o futuro de descanso que Deus havia prometido. As muralhas de Jericó eram famosas por serem impenetráveis, altas, grossas. Humanamente, era impossível derrubá-las. E Deus, em sua infinita sabedoria, dá a Josué, o novo líder de Israel, a estratégia de batalha mais estranha e mais ilógica que qualquer general já recebeu em toda a história. Ele não disse, construam catapultas. Ele não disse, preparem seus melhores soldados para escalar os muros. Ele não disse, cerquem a cidade e cortem o suprimento de comida. Não. O plano de Deus era completamente diferente. Ele disse a Josué, por 6 dias vocês marcharão ao redor da cidade uma vez por dia. Os homens armados irão na frente, seguidos por 7 sacerdotes tocando trombetas de chifre de carneiro. E atrás deles, a Arca da Aliança. E todo o povo seguirá. E então, ele deu a ordem mais crucial. A ordem que ativaria todo o poder celestial. Ele disse em Josué, capítulo 6, versículo 10. Não deem gritos de guerra, nem façam ouvir a sua voz, nem saia palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai. Então, vocês gritarão. Você consegue imaginar a cena, um exército inteiro, centenas de milhares de pessoas, marchando em completo e absoluto silêncio. O único som era o som das sandálias arrastando na poeira e o som profético das trombetas dos sacerdotes. Imagine o que estava acontecendo dentro dos muros de Jericó. Os soldados inimigos, nos primeiros dias, provavelmente riram. Zombaram. O que é isso? Um desfile. Eles acham que vão nos derrotar com uma caminhada. Eles devem ter gritado insultos, atirado coisas do alto dos muros, tentado provocar uma reação. E o povo de Deus, em obediência, marchando em silêncio. Imagine a disciplina que isso exigiu. A tentação de responder à provocação. A vontade de gritar um grito de guerra para dar coragem a si mesmo. A dúvida que deve ter surgido no coração de muitos: que plano é esse? Isso não faz sentido nenhum. Mas eles obedeceram. Dia 1, silêncio. Dia 2, silêncio. Dia 3, silêncio. Dia 4, dia 5, dia 6, silêncio. Aquele silêncio, meus amigos, não era um silêncio passivo. Não era um silêncio vazio. Era um ato de guerra espiritual da mais alta ordem. Cada passo silencioso era uma declaração de confiança de que o plano de Deus, mesmo que parecesse loucura, era superior à sabedoria humana. Cada insulto não respondido era um ato de submissão que dizia: a nossa força não está em nossas palavras, mas em nosso comandante. Aquele silêncio estava confundindo o inferno, estava testando e purificando a fé do povo.
E o mais importante de tudo, aquele silêncio estava acumulando poder, como uma represa que segura a força de um rio, se preparando para o momento exato em que as comportas serão abertas. Então, chegou o 7º dia. Nesse dia, a ordem foi diferente. Marchem ao redor da cidade, não uma vez, mas 7 vezes. E eles marcharam 7 vezes, em silêncio. E somente depois da 7ª volta, no 7º dia, quando a obediência silenciosa havia sido completada perfeitamente, veio a ordem de Josué, a ordem que eles esperavam, a ordem que liberaria todo o poder que havia sido acumulado. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E quando eles gritaram, aquele não era um grito comum. Não era um grito de frustração acumulada por dias de silêncio. Não era um grito de raiva contra os inimigos. Aquele era um grito profético. Um grito liberado no tempo perfeito de Deus. Um grito que nasceu de dias e dias de obediência silenciosa. Um grito que carregava em si todo o poder e toda a autoridade do Deus dos exércitos. E a Bíblia diz que no momento em que o povo gritou, as muralhas de Jericó não racharam. Elas não foram derrubadas por pedras, elas simplesmente ruíram. Elas vieram abaixo. A fortaleza, que era impenetrável, se desfez em pó diante do poder de um povo que aprendeu a obedecer em silêncio e a gritar pela fé. Meu amigo, minha amiga, talvez, neste exato momento, você esteja marchando ao redor da sua Jericó. Sua Jericó pode ser um vício que te aprisiona há anos, uma muralha de vergonha e de derrota. Sua Jericó pode ser uma situação financeira que parece impossível de resolver, uma muralha de dívidas e de falta. Sua Jericó pode ser um diagnóstico médico, uma muralha de medo e de incerteza. Sua Jericó pode ser um conflito familiar, uma muralha de orgulho e de falta de perdão que parece alta demais para ser derrubada. E você tem orado, você tem lutado, e talvez você esteja cansado. E hoje Deus está te dando a mesma estratégia que Ele deu a Josué. Ele está te dizendo: continue marchando, mas, por um tempo, marche em silêncio. Pare de reclamar da altura do muro. Apenas marche. Pare de discutir com os soldados que zombam de você. Apenas marche. Pare de tentar entender a lógica do meu plano. Apenas obedeça. Apenas marche. O seu silêncio obediente neste momento está abalando os alicerces espirituais do seu problema. Cada dia que você escolhe confiar em vez de reclamar. Cada momento em que você escolhe adorar em vez de duvidar, você está dando mais uma volta ao redor da sua Jericó. Não quebre o seu silêncio antes da hora. Não grite por frustração. Não desista na 6ª volta do 6º dia. Continue marchando, porque eu te prometo em nome de Jesus, no tempo certo, no momento exato determinado pelo seu comandante, ele vai te dar a ordem. Ele vai liberar a sua voz. E quando você finalmente gritar, quando você finalmente falar, não será a voz do medo ou da dúvida. Será a voz da fé, a voz da autoridade, a voz da vitória. E diante dessa voz, toda muralha em sua vida, que hoje parece impenetrável, terá que ruir. Toda fortaleza do inimigo terá que vir abaixo. Todo obstáculo terá que se transformar em pó. O silêncio, meus irmãos, não é o fim da história. Ele é
a preparação para o grande final. Ele é o caminho para o poder. Ele é a disciplina que precede a sua maior libertação. Portanto, hoje, eu te chamo a fazer as pazes com o silêncio, a abraçar a estação em que você está. Se Deus te pediu para ficar quieto, confie que há um propósito nisso. Se Ele te chamou para marchar em silêncio, obedeça com fé. O mundo pode não entender. As pessoas podem te chamar de fraco, de passivo. Deixe que chamem. Você não está operando na lógica do mundo. Você está operando na estratégia do céu. Confie nele na quietude. E prepare-se, porque o seu grito de vitória está chegando. E ele vai abalar o seu mundo.